Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, né? Com a nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai falar sobre comportamento. Então vamos lá? O que é comportamento? No mundo da análise do comportamento aplicada, a ABA, o conceito de comportamento é crítico. O que exatamente é um comportamento? Comportamento pode ser definido entre privado e público, ou interno e externo. Para a análise do comportamento, da qual a ABA deriva, os eventos que ocorrem internamente no indivíduo são considerados comportamentos como quaisquer outros que ocorrem em forma de ações pelo mesmo, ou seja, tanto que é o comportamento que é interno, né, que envolve sentimentos, enfim, que está dentro da gente, tanto o comportamento que é externo, são todos considerados comportamento. Imaginar, sentir e pensar, né, seria falar consigo mesmo, são coisas que ocorrem internamente. A única diferença que a análise do comportamento faz entre um comportamento que ocorre externamente e um que ocorre internamente é exatamente esta. No primeiro caso, somente a pessoa que se comportou, imaginou, pensou, sentiu, teve acesso direto ao evento e pode, portanto, falar sobre ele, que é por isso mesmo chamado de um evento privado, sendo outros chamados de um comportamento público. Exemplos de comportamentos: chorar, ir de bicicleta até o mercado, digitar um e-mail no computador, telefonar para um amigo. Costumamos aplicar rótulos a pessoas e seus comportamentos como um tipo de síntese. Esses rótulos podem ser enganosos e até perigosos. Por exemplo, podemos dizer que alguém é convencido e passar a evitá-lo, quando essa pessoa pode ser, na verdade, tímida e precisar de nós para uma primeira aproximação. Os rótulos, né, eles fazem com que a gente deixe de analisar as atitudes das pessoas, né, os comportamentos, e passe a rotular em cima das nossas interpretações. E isso é muito perigoso em alguns casos, né? Porque isso vai interferir na forma em que a gente vai se relacionar com essas pessoas, na forma em que a gente vai ver essas pessoas, né? Os rótulos que usamos para descrever pessoas podem ser uma reação emocional a uma situação, que seria, por exemplo, convencido, ou uma interpretação de uma atitude, por exemplo, preguiçoso, ou a tentativa. Ou seja, se a gente for ver esses exemplos, né, uma reação emocional a uma situação, convencido. Reação emocional a uma situação seria a discriminação que a gente está fazendo do comportamento dessa pessoa. E convencido seria a interpretação que a gente está dando para aquilo, um rótulo que a gente está fazendo para aquilo, né? A mesma coisa seria a interpretação da atitude, seria preguiçoso, né? Uma atitude da pessoa, o rótulo preguiçoso. Mas você está rotulando aquela pessoa como preguiçosa, ou seja, ela é aquilo dali. Você não está vendo a atitude que ela cometeu, né? Isso é muito complicado, porque muitas vezes a gente faz isso até com as crianças, né? Dentro das atividades. Ah, não, ele não aprende, ou ele não gosta de fazer isso, né? Isso é um rótulo, muitas das vezes, e não uma discriminação comportamental. Adicionalmente, mesmo se houver concordância com o rótulo, sua definição de babaca é provavelmente muito diferente da definição aceita pelo seu vizinho. Sim, às vezes você pode ter feito algo que te levou a ser considerado tal daquela forma, mas você não é aquilo, né? Então você está rotulando. Então aquela descrição que é para você é diferente do que pode ser para o outro. A forma como rotulamos pessoas tem efeito direto sobre a forma como interagimos com elas. Sim, foi aquilo que eu falei, né, no slide anterior. Olhar para uma descrição detalhada do comportamento ao invés de nossa interpretação dele vai ajudar a evitar erros e será muito mais efetivo ao lidar com indivíduos com atrasos do desenvolvimento. Com certeza, né? Porque se a gente for ver detalhadamente o comportamento dessa pessoa ou desse indivíduo com atraso de desenvolvimento, né, a gente vai conseguir trabalhar melhor do que se a gente rotular. Porque se a gente rotular, muitas vezes não vai ter jeito, né? Não adianta mexer naquilo ali, não adianta trabalhar aquilo ali.
Por exemplo, uma descrição comportamental de uma criança rotulada como mandona pode ser lida da seguinte forma: em um período de 5 minutos, Alva se aproximou de um grupo de crianças e dá 6 ordens. Diz a elas para arrumar suas tintas, diz a professora é hora da merenda, diz a todos que estão sendo muito barulhentos e falem para fora. Espere enquanto a professora explica a próxima atividade, então diz: ouçam a professora, diz isso 2 vezes. Né? É interessante você observar como os números são usados, números de ocorrências dentro de um certo período de tempo. Né? Ou seja, você precisa analisar analisar as atitudes dele, né? O número de ocorrência em certo período de tempo e tudo isso. E não simplesmente rotular ele já como uma criança mandona. Uma coisa é você fazer um rótulo, outra coisa é você estar analisando o comportamento dele e trabalhar em cima daquele comportamento. Como manejamos ou alteramos o comportamento? Condicionamento operante é o processo que usamos para ajudar a modificar ou trocar um comportamento que é indesejável ou para reforçar um comportamento desejável. Um comportamento seguido de um estímulo reforçador resulta em um aumento de probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro. Sim, né, a gente vai estar reforçando, a partir do momento que a gente está reforçando a tendência, o que se espera realmente é isso, né, que seja feito aquilo, né, que seja repetido aquilo no futuro. A gente vai ter uma aula só falando só sobre reforçadores, e aí vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, se você preparou e serviu um jantar elaborado e todos os seus convidados a elogiam e dizem quanto a sua comida é maravilhosa, provavelmente você tornará a fazer outros jantares como este. Por outro lado, se todos brincarem e disserem que sua comida tem gosto ruim, provavelmente você nunca mais voltará a cozinhar esse prato novamente. As consequências positivas ou negativas do seu comportamento determinam se você vai repeti-lo ou não. Isso acontece direto assim, no nosso dia a dia, né? A gente condiciona as nossas atitudes em cima dos resultados que temos, né? Os métodos e técnicas envolvidos em modificar ou mudar comportamento são o foco dessas aulas. Sim, com certeza, porque o que a gente procura na terapia, o que a gente procura fazer com as crianças, né, dentro do aspecto é realmente isso. É modificar ou mudar o comportamento que não seja um comportamento aceitável, que seja um comportamento ruim, né, que seja um comportamento que possa prejudicar o ensino-aprendizagem, mas ao mesmo tempo também a gente reforça comportamentos positivos, né? Os ABCs. Os ABCs, antecedente, comportamento e consequência, né? Vocês devem estar achando estranho a abreviação aí, né? Porque teria que ser ACC e não ABC. Mas esse B vem de behaviorismo, né? Como já foi explicado na aula anterior, né? E behaviorismo é o que estuda o ambiente, comportamento e aprendizagem, né? É um comportamento dentro daquele determinado ambiente e daí vem a aprendizagem, né? Como vai se utilizar a aprendizagem. O antecedente é aquilo que acontece antes do comportamento. O comportamento é a resposta ao antecedente e a consequência é o que ocorre logo depois do comportamento. Isso é conhecido como os ABCs do behaviorismo. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre os ABCs. Aí vem a abreviatura, né? A de antecedente ou SD estímulo discriminativo. B de comportamento, mas seria, né, de behaviorismo ou resposta. E C de consequência ou reforçador. O telefone toca, seria o antecedente. Você atende, seria o comportamento. E o operador de telemarketing lhe prende ao telefone, fazendo com que atrase o jantar, seria a consequência. Então vamos lá para ficar mais fácil, eu acho que é melhor começar para vocês entenderem melhor do comportamento, né? Que é a ação que a gente tem. Qual foi o comportamento? Foi atender o telefone. Mas para atender o telefone existiu um antecedente. Esse antecedente foi o telefone tocar. E qual foi a consequência de quando você atendeu o telefone? Foi o operador de telemarketing te prender e você acabou atrasando o jantar. Então, a consequência poderá ser tanto positiva, negativa ou neutra. No caso acima, foi negativa. O tipo de consequências determinará se você
se você repetirá o comportamento no futuro. Baseado neste exemplo, você provavelmente estaria menos afeito a atender ao telefone na hora do jantar, da próxima vez em que tocasse. Sim, né? Você pensaria, meu Deus, vai tocar, de novo eu vou ficar presa e não vou terminar, né, o meu jantar, vou atrasar o meu jantar. E isso acontece também com as crianças, né? A gente dá certos estímulos, reforçadores, para que isso fique na criança, né? Que aconteça, que a consequência daquele reforçador, né, possa trazer algo em que a criança continue aquele processo ou ela freie, né? Dependendo se for um processo que a gente queira, tá instruindo para a criança, um comando ou retirando. A ciência do comportamento visa trocar as condições sobre as quais o comportamento ocorre, ou trocar as consequências de um comportamento para conseguir efetuar mudanças no comportamento. Antecedente, isso aqui é mais um exemplo, né? Antecedente, você assiste a um filme triste. Comportamento, você vai chorar. Consequência, você se sente triste. Você precisa assistir. Você para de assistir a filmes tristes. Por que você para de assistir a filme triste? Porque você chorou quando assistiu um filme triste. Agora, troque as condições sob as quais o comportamento acontece ou antecedente. E você mudará o comportamento e a consequência. Você vai ver que é o mesmo exemplo. É a mesma atitude, assistir filme. Só que você vai estar mudando a condição a qual o comportamento acontece ou antecedente. Olha aqui. Antecedente. Você assiste a um filme engraçado. Antes era triste, agora é engraçado. Comportamento, você ri. Consequência, você fica feliz. Então, você vai assistir outros filmes engraçados. Veja outros exemplos. Antecedente. O sinal ficou amarelo. Comportamento, você acelera. Consequência, você é multado. Ou seja, você ficará menos propenso a furar o sinal amarelo. Sim, porque toda vez que você furar o sinal amarelo, você vai lembrar da multa e você vai achar que vai ser multado mais uma vez, ou vai ter medo, enfim. Seu comportamento futuro foi modificado pelas consequências desse comportamento. Você foi multado. No futuro, você estará menos disposto a furar o sinal amarelo. Agora, troque a consequência e você trocará o comportamento subsequente. Agora, a gente vai trocar a consequência dessa ação, porque a gente vai ver o que vai acontecer. Antecedente, o sinal ficou amarelo. Comportamento, você acelerou. Consequência, você não é multado. Ou seja, você continua a furar o sinal amarelo. Sim, porque você furou e não foi multado. Então, das próximas vezes, você vai arriscar a furar, porque você ainda não recebeu uma multa, né? Então, você vai furar porque você não foi multado. De novo, a consequência deste comportamento vai moldar seu comportamento futuro. Neste caso, seu comportamento foi positivamente reforçado. E assim você tenderá a repeti-lo. Gente, isso é muito importante, porque o que acontece? Às vezes, um mesmo exemplo, às vezes uma mesma atividade, você muda a estratégia, né? Muda o reforçador. Isso faz com que seja, ou melhor, você tem um reforçador, você tem um reforçamento, e aí você acaba usando ele de forma errada, reforçando algo que não era para ser reforçado. E uma vez reforçado é complicado, porque a criança vai achar que aquilo é positivo e vai continuar fazendo. Que é como esse caso de furar o sinal amarelo. A gente sabe que furar o sinal amarelo não é uma coisa certa, mas a pessoa que furou não foi multada, então ela está sendo reforçada, é um reforçamento a ela continuar furando o sinal amarelo, mesmo sendo uma coisa errada. Observando e medindo comportamentos. Uma característica-chave do comportamento é que ele é observável e mensurável. O comportamento é geralmente medido com base em sua duração. Duração, frequência e intensidade. Então, vamos ver sobre a duração. Duração é quanto tempo leva fazer uma coisa. Por exemplo, levou 3 minutos e meio para Silvia amarrar seus sapatos, ou levou 15 minutos para Sandra fazer seu dever de matemática. Frequência seria a frequência que aquilo ocorreu. João bateu palmas 16 vezes em um período de 5 minutos, ou Caio fez 5 pedidos em um período de 45 minutos. Intensidade, nada mais é quanta energia, quanta força física, quanta intensidade mesmo envolveu aquilo, em realizar aquele comportamento. Por exemplo, Zeca carregou 15 kg de mantimentos, ou os gritos de Rita atingiram 100 decibéis. Geralmente, quando você quer substituir um comportamento,
é porque considera que há excessos ou déficits nele. A primeira coisa que você precisa fazer é coletar alguns dados para determinar a linha de base ou ponto de partida em relação ao qual vai medir mudanças. Há alguns métodos diferentes de coletar esses dados, né? Então vamos lá, a gente tem observação direta, métodos de contagem, avaliação indireta e experimentos. Observação direta. A observação direta, ela observa e registra o comportamento identificado como ele ocorre. Você pode decidir observar o dia todo e registrar cada vez que o comportamento ocorre. Ou você pode definir um período em tempo como qual o recreio, a hora de dormir, para coletar dados sobre o comportamento visado, né? Métodos de contagem. Você pode simplesmente colocar a marca de verificação, vários números ali para verificar, ou marcar palitinhos em um pedaço de papel ou usar um contador manual. Avaliação direta, né? Entrevistar pais, professores, amigos, ou deixar com que eles, com aquelas listas, né? Com eles as listas de verificação, checklist e questionários ou escalas de classificação. E experimentos, criar condições para testar o comportamento. Esses experimentos a gente deixa, né? Eles cabem aos terapeutas e psicólogos. Eles criam condições para testar o comportamento, mas são coisas aplicadas só que quem aplica são os terapeutas e psicólogos. Então não cabe a professora, a pais, né? Então a gente não vai entrar muito nesse mérito aqui. Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi um pouquinho mais breve, né? Mas, porém, um conteúdo, acredito eu, relevante para dentro da aplicação, né, da aba. Então a gente chegou ao fim nessa segunda aula, né? Espero que todos vocês tenham gostado desse conteúdo. E amanhã a gente tem mais aula, né? São 5 aulas, amanhã a gente está na terceira. A gente vai falar sobre reforçamento, que é muito importante. É um conteúdo bem mais extenso, né? Que vocês vão, acredito eu, vocês vão começar a entender bem melhor sobre a aplicação mesmo do aba, né? Em questão do reforçamento. Tá bom? Então deixe seus comentários aqui embaixo, que é muito importante pra gente saber se essa aula foi relevante, se você gostou, né, é importante para o nosso trabalho. Siga a gente lá no Instagram, @aprendaautismo, né, e é isso. E aqui também, embaixo ou na lateral, tem conteúdos exclusivos, né, conteúdos para que vocês possam estar aí agregando, né, no que vocês já estão aprendendo. E também tem alguns exercícios, né? Tem até o slidezinho aqui, né? Para vocês fazerem alguns exercícios, né? Aqui abaixo está informando como vocês podem ter acesso a esses exercícios para que vocês possam estar aí exercitando, né? O que vocês já aprenderam, tá ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula.